Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Graças ao nosso bom Deus, começando mais um dia aqui no Brasil, quinta-feira, dia 23 de fevereiro. E aí, meus amigos, já fez sua meditação? Já conversou com Deus? Já reservou os seus 30 minutinhos, 40 do dia para você começar bem seu dia? Bem, eu já fiz a minha. Tenho conversado com o pai constantemente. Agora está na hora da gente começar a ouvir, né, o que ele fala. E estou aqui conversando com você mais uma vez. Olha, hoje eu queria falar sobre um assunto muito sério. E eu espero que eu possa ser feliz aqui. Peço muita intuição ao Senhor para isso. Porque é algo que a gente está vivendo, né, constantemente. Muitas pessoas têm muitas dúvidas e acabam se enfiando num monte de confusões por não se conhecer adequadamente. Eu estou me referindo ao período do Carnaval. Pois é, essa festa que era pagã e que durante muitos séculos, né, acabou sendo, né, difundida no mundo ocidental, já que ela tem origem na Mesopotâmia, na Antiguidade, e a igreja tentou dar o jeito dela para tentar impedir que o carnaval se tornasse a forma ou a festividade da maneira como se tornou, mas a coisa a gente já está vendo há muito tempo que não deu certo. Gente, a origem da palavra carnaval vem do latim carnes vales. O que isso quer dizer? Tirar a carne. Quando se fala em carnaval, na antiguidade a ideia era ter uma festa em que houvesse subversão de papéis sociais. O que era isso? Tinha-se um prisioneiro que se vestia de rei, comia as comidas do rei, dormia com as esposas do rei, e veja só que loucura, depois ele era morto de uma maneira cruel. E tinha também a figura do rei, que era açoitado em praça pública para poder homenagear um deus e, consequentemente, depois ele assumia o trono. Quer dizer, o carnaval ele sempre esteve atrelado a essa ideia de troca de papel social. Então isso foi passando pela história e não é à toa que a gente tem homem querendo vestir de mulher, mulher se veste de homem, fantasias, porque está na origem do carnaval, no berço do carnaval. E aí não demorou muito, né? Imagina, as pessoas com esse tipo de estado de espírito, juntando, né, com uma festa de Deus do Baco. Daí a história dos bacanais na antiga Grécia ou do Dionísio, né? Misturando-se com o vinho, e aí nós temos essas situações todas que desde a antiguidade, né, nascido na Mesopotâmia, né, acrescido das crenças gregas e romanas de antigamente, nós temos o carnaval mais ou menos os moldes atuais. Uma festa em que as pessoas bebem muito, em que elas trocam de papéis, em que elas fingem que não têm responsabilidade, que não vai ter a quarta-feira de cinzas ou a quinta-feira seguinte e que tudo é possível por causa da bebida, do álcool, se entregando ao sexo, se entregando a uma série de desatinos. Meus amigos, olha, o mundo espiritual nunca se omitiu perante o carnaval. O carnaval, ao contrário do que muita gente pensa, e eu sei que muita gente não vai gostar de escutar essa pílula e vai xingar e vai reclamar, mas eu, se fosse você, ouviria até o final. Você não tem que concordar com nada, mas pelo menos o homem sábio, a mulher sábia, ela ouve, né? E vai reter aquilo que faz sentido. Mas o carnaval é um dos períodos mais difíceis do ano, porque é exatamente o momento em que nós temos muita sombra sobre a Terra. Em que sentido? É a hora que a vibração de muita gente baixa, e é muita gente boa, inclusive. Né? Porque as pessoas confundem se divertir, né, com a libertinagem que tem no carnaval. Então, por favor, não me leve como puritano, longe disso. Eu também gosto de me divertir, mas de uma maneira saudável. Né? Nós temos, claro, o direito de nos divertir, de estarmos com amigos, né, de ouvirmos músicas que sejam agradáveis, mas de uma maneira saudável. Não o que a gente vê no carnaval. Né? Tirando, claro, né, usando uma força de expressão aqui, se vocês me permitem, tirando uma meia dúzia né, de pessoas que realmente estão do bem, estão, né, de uma maneira salutar, saudáveis, que sabem o que estão fazendo e que realmente usam os 4 dias para se divertir e fazem inclusive com a sua própria família, de uma maneira muito tranquila. O que a gente vê nas televisões e no dia a dia é uma bagunça generalizada, a verdade é essa, em que as pessoas bebem para poder não ter que se lembrar das coisas que gostariam de fazer. Então o desejo é esse, é beijar 5, 6 numa noite, transar 3, 4 vezes por dia, de preferência muitas vezes sem saber o nome da pessoa com a qual você saiu. Então você imagina a quantidade de problemas que nascem daí. Porque tirando o prazer da carne, tirar a carne, carnes vales, existe a responsabilidade do espírito, espiritual. E os crimes que são cometidos durante o carnaval?
pessoas que brigam, se esfaqueiam. Não sei se vocês sabem, eu trabalho com a área da saúde há muitos anos, né? E tem muitos amigos ligados à área da saúde. Curiosamente, o carnaval é a primeira data e a segunda, olha que coisa, é o Natal. Já falamos disso aqui na pílula passada, em que nós temos o maior nível de ferimentos de armas brancas. Por quê? Porque as pessoas bebem, familiares se encontram, começam a passar dos limites e vêm as brigas, por causa de motivos fúteis, torpes. Não é à toa que o mundo espiritual tem um trabalho enorme nesse período do ano. Então, meus amigos, lucidez acima de tudo. Claro que a gente tem o direito de se divertir com responsabilidade, mas eu me pergunto, sinceramente, quando a pessoa fala, então nós não podemos nos divertir, claro que pode, mas você precisa de 4 dias específicos para isso? Para mim, uma pessoa livre, ela se diverte todo dia, não é não? Todo dia, se você cria sua alegria, se você é uma pessoa do bem, generosa, alegre, você está se divertindo num carnaval saudável. Não concorda? Todo dia você pode chegar na sua casa, você pode ir para o seu trabalho feliz. Então você não precisa acumular isso tudo para poder simplesmente se desbandeirar em 3, 4 dias e colher, né, muitos problemas durante um bom tempo, ainda que você não perceba isso. Porque muitos dos problemas que as pessoas vão colher do carnaval não é o prazer imediato, é a consequência pós, que vem inclusive no campo fluídico, no campo do espírito, de obsessões que são geradas, de problemas gravíssimos kármicos que são adquiridos por causa dos equívocos, né, no campo da sexualidade e mesmo no campo, né, da falta do trato da própria saúde. Ou você acha, com todo respeito, né, quem vibra nessa sintonia, a gente fala com muito carinho. Vocês imaginam, sinceramente, você imagina num carnaval, por exemplo, espíritos como Jesus, né, espíritos nobres, eu não sei qual é a sua religião, mas imagine um espírito nobre que você respeita na sua religião. Você imagina espíritos nobres, seres de luz, pulando o carnaval, vibrando com alegria enquanto as pessoas se embebedam, enquanto elas procuram os bacanais para poder se misturar? Você tem certeza que esse é o ambiente em que você vai encontrar o Dr. Bezerra de Menezes? Ou qualquer santo ou santa que você admire com tanto amor e carinho? Tem certeza? Ou que você vai encontrar, né, os grandes Budas da história? Eu acho que não. E você, o que você pensa sobre isso? Então, gente, é hora de bom senso, né? É hora de bom senso. Então, naturalmente, o carnaval existe, ele não vai deixar de existir, né? E a proposta nunca foi essa, mas é que as pessoas tenham lucidez. Está chegando a era do espírito em que cada um de nós passa a ser responsável conscientemente pela vida que cria a cada dia, a cada passo dado. Então, nada contra a gente se divertir, mas absolutamente tudo contra fazermos isso simplesmente fingindo que somos crianças espirituais e que a gente não vai colher a consequência das sementes que a gente planta. Me desculpe, mas isso não tem nada de puritanismo, tem de lucidez, porque essa lucidez ela é compartilhada conosco pela espiritualidade superior, que pede aos homens e às mulheres da terra que não se omitam, né, que possam viver os seus dias em quaisquer períodos do ano, mas com alegria, de uma maneira harmoniosa, né, sem que nenhum tipo de excesso precise acontecer. Eu admiro, sinceramente, as pessoas que sabem se divertir em paz, que têm um coração sereno e que, com certeza, vivem os prazeres da carne dentro de uma, como é que eu posso falar assim, uma linha saudável, né? Você pode participar de festas, você naturalmente vai ter suas noites de amor com parceiros, né? Que companheiros, companheiras, enfim, que estejam afinados com a sua proposta de vida, de preferência em paz, com respeito e com carinho. Você não precisa fazer coisas ou fingir que o mundo vai acabar em 4 dias para simplesmente depois voltar a viver com a desculpa de que minha vida é um problema grave no carnaval, eu esqueço de tudo. Não, pelo contrário, no carnaval você aumenta a gravidade de tudo e mostra para o universo que ainda é uma criança inconsciente. E se você nos acompanha nas pílulas, lembra da árvore dos desejos? Tudo que você pensa, você atrai. Se você age de uma maneira inconsequente, você só vai atrair mais inconsequência para a sua vida. Repito, nunca ouvi falar de espírito nobre que fica pulando o carnaval por aí. Mas olha o que eu conheço de casos de espírito zombeteiro, complicado, difícil, né, que adora festas, né, ou oportunidades de desequilíbrio como essa para fazer bagunça. Isso é o que mais tem. Mas, como Deus nos deu livre-arbítrio, cabe a cada um de nós fazer as nossas escolhas. Para terminar, se você me perguntar, você gosta de carnaval, Ricardo? Eu amo. Sabe para quê?
para descansar, no sentido de refletir, para ler, já que as pessoas param quase tudo, né? Pelo menos dá para ler, para descansar, fazer meditações, divertir de verdade, de uma maneira saudável, né? Unindo os espíritos, visitando pessoas que precisam, passando um bom tempo com os amigos, com a família, lendo bons livros e, acima de tudo, reforçando a nossa postura de comunhão com Deus. Muita luz e paz para vocês, amigos queridos. Mais do que nunca, se for possível, a gente pede que vocês compartilhem essa pílula. E eu peço muitas desculpas do fundo do coração se algum de vocês, né, se sentir afetado pelo comentário, mas Deus é testemunha, jamais, né, ele é feito com o intuito de julgar ou com o intuito de colocar o dedo na ferida de ninguém. Pelo contrário. Mas se eu tivesse um lugar de quem está nesse desequilíbrio achando que isso é vantajoso, eu gostaria muito de ouvir essas coisas, com toda certeza. Independente de aceitar ou não, é bom saber, né, que a humanidade está trabalhando cada um à sua forma para promover, né, um ambiente melhor, né, para que todos nós possamos viver. Tá bem? Perdão pela pílula longa, mas acho que o tema exigia. Luz e paz para todos vocês e que Deus abençoe a cada um infinitamente. Até breve, meus queridos amigos, até muito breve. E tenha seu carnaval, mas de uma maneira saudável.